para, de fato, vamos dizer, pagar por isso, né. Então, no final do dia, eu acho que o Matheus ele vai, assim, demorar um pouquinho mais para talvez destravar o valor que a gente enxerga na ação, enquanto o Açaí a gente vê algo como com mais consistência ao longo do tempo. Eu não acho que é um bullying não, Adolfo, eu acho que é realmente uma questão que é uma empresa nova na bolsa, não é só ele que está tendo esse, vamos dizer, desconto dado pelos investidores institucionais, tá. Então, querendo ou não, quando ele fala: "Ah, eu vou", e ele também está, assim, vamos dizer, ele mudou um pouco a sua estratégia, né, ele historicamente apostava muito em abrir lojas em cidades menores, que não eram muito visadas pelos players maiores, e agora ele teve uma, complementariedade à sua estratégia, ele segue com isso de atacar essas cidades menores, mas também está indo para as grandes capitais, né, e aí essas grandes capitais elas têm uma competição mais acirrada de players mais, estruturados, né, seja o Açaí e o Atacadão, como eu comentei que são os nacionais, quanto regionais mais, fortes nas regiões, então ainda é algo que ele tem que se provar mesmo, que ele não entregou ainda desde que ele, né, começou aí na construção da companhia. Então eu não acho que é muito um bullying não, não é nada muito, pelo contrário, o mercado gosta muito do seu Wilson, acham ele um empreendedor realmente, fora da curva, né, realmente gostam muito, mas também, não dá para eles, entre aspas, "pagarem" antes de verem isso, né, então acho que por isso que acontece que tem esse ponto de também esse desconto, de certa forma, de execução, tá. E com certeza o ponto do Ítalo também faz sentido, né, como eu comentei, assim, essa exposição ao Nordeste, ela é um risco nesse cenário macro, né, querendo ou não, o Nordeste geralmente tem uma elasticidade maior ao PIB, à inflação, a juros, toda essa dinâmica, porque é uma região majoritariamente com uma população abaixo, né, em termos de renda do que o Brasil. Começou ali pelos setores mais resilientes, para dar uma esquentada nesse inverno. Agora vamos Não, para os ainda nem setores. fui para farmácia, é muito rápido de farmácia, eu acho que em farmácia também tem uma dinâmica de resiliência, eu acho que aqui, um ponto que eu destaco que pode ser positivo é que o segundo trimestre ele deve ter uma tendência muito positiva de resultado, né, eles tiveram um reajuste de preço que é tabelado, é algo que é regulado, né, pela agência do setor, foi implementado a partir desse tri, né, que era um ponto que estava machucando um pouco aí, os resultados, era a rentabilidade, né, porque eles não conseguem reajustar preço até esse momento, que é abril, e aí a inflação, surpreendeu negativamente. Então a gente deve ver um segundo trimestre com crescimento de vendas, bem robusto, né, a gente querendo ou não tá vendo aí, a volta entre aspas, "da vida normal", então as pessoas estão voltando a ter gripe, estão voltando a ter resfriados, e também, tivemos uma onda aí, nem sei se podemos dizer uma onda, mas uma onda de covid leve, né, como gripe, mas que muita gente também precisou de todos os medicamentos para tratar, teve a demanda por autoteste covid ou mesmo teste covid, então a gente enxerga aí um segundo trimestre que deve ser bastante robusto para o segmento, e é um segmento que ele tem uma tese, né, que a gente fala secular, né, eu acho que com a pandemia também a saúde ela ganhou outro patamar de importância na vida das pessoas, né, até em prevenção, mas obviamente também tem aquela questão da renda, né, então, ela é uma categoria que ela é privilegiada na hora de você pensar na sua cesta, mas no limite, você pode cortar, às vezes, alguma coisa, uma vitamina, para se você precisar ir deixar comida, né, então por isso o varejo alimentar ele acaba sendo mais resiliente, depois vem uma farmácia, e nesse sentido a gente gosta de Raia Drogasil, mas Raia Drogasil tem um ponto que nesse momento os investidores têm fugido um pouco, que é múltiplo um pouco mais alto, né, então ela negocia 38 vezes preço-lucro esse ano, mesmo depois da queda que ela teve, mas ela está negociando 24 ano que vem, que é um múltiplo relativamente baixo para a companhia, né, dado todo o histórico dela. Mas ela é uma empresa que é mais líquida e que ela tem um fluxo gringo, importante. Então, se a gente vir um gringo voltando a gostar do Brasil, Raia Drogasil pode ser favorecida nesse sentido. Mas Agora, eu acho que aí, eu falaria só esses pontos aqui em farmácias e mas desculpa deixa eu, só. deixa eu Pode falar de falar. Raia Drogasil com 24 vezes o preço-lucro,
Esse cenário para 2022, 2023 vai ser um cenário de continuidade de abertura de lojas, aquele processo de expansão, como a gente Essa era a viu, minha ou questão. isso vai A ser expansão crescimento sobre absurda que tiveram. ou isso vai ser crescimento orgânico em cima da rede? Porque crescimento orgânico 24 PL parece um pouco elevado, vamos lá. É uma mistura, tá? Um equilíbrio, Lucas. Eles ainda têm um pipeline robusto de abertura de lojas, então é uma composição de um crescimento de abertura de lojas e o que a gente chama de venda das mesmas lojas. Tem um pouco dos dois. E um outro papel que a gente gosta em farmácias, mas a gente geralmente não destaca tanto porque ela tem uma liquidez menor e aí, naturalmente, nesse cenário acaba sendo um desafio, é Panvel, que é uma regional que a gente gosta bastante, tem uma execução muito boa, e ela tem essa exposição a uma classe, né, mais alta, né, o que traz uma certa resiliência no cenário que a gente está falando, tá? Então, outro papel que a gente gosta. Aí agora passando para, talvez, não sei se alguém tem algum ponto de farmácias, aí eu vou passar para os apimentados agora. Vamos lá. Eu acho que eu vou começar, talvez, pelo que geralmente o pessoal gosta mais de saber e falar, talvez mais controverso, né? Até para garantir que a gente dá o devido foco a ele, que é o e-commerce, né? Eu acho que acaba sendo o que mais sofreu nesse cenário que a gente comentou. E aí é que eu quero primeiro destacar alguns pontos, né? Eu acho que por que caiu tanto, né? Eu acho que muitas vezes a gente vê muitos investidores, assessores, escritórios falando, não, agora é o ponto de compra, já caiu muito, e aí por que a gente seguiu com a nossa visão cautelosa, a gente até revisitou, né, no início do ano que falou, realmente caiu bastante, vamos ver se não foi além, e aí a gente via espaço para isso continuar acontecendo, por isso que a gente seguiu com a nossa visão cautelosa, e eu vou quebrar em alguns pontos, né? Um primeiro ponto é um ângulo puramente técnico, né? E aí, o que é técnico? Quando você fala que está aumentando os juros, isso naturalmente tem um reflexo negativo em ações de modo geral. Por quê? Porque você está falando que o custo de oportunidade está aumentando. Então, assim, você vai cada vez mais exigir mais retorno para incorrer um mesmo risco, né? Porque uma renda fixa, um ativo com muito menos risco, está oferecendo cada vez mais retorno, né? À medida que o juros está subindo. Então, você acaba tendo esse desconto que a gente chama maior. Então, isso faz com que que papéis, ações de modo geral, naturalmente tenham um reflexo negativo. Um segundo ponto em ações, papéis que têm crescimento, mais crescimento embutidos, né, nas suas projeções e, por consequência, no seu valor, né, esperado, eles são mais penalizados. Por quê? Porque se eu falar para você hoje, né, eu te dou R$ 100 amanhã, ou eu te dou R$ 100 daqui 5 anos, você naturalmente vai penalizar mais os R$ 100 daqui 5 anos, né? Porque, pô, vou ter R$ 100 ano que vem, o risco é muito menor do que daqui 5 anos, que, né, tem muita coisa no meio do caminho, né? Então, quando você fala, pô, Magalu, Via, Americanas, né, e as outras techs barra e-commerces, elas tinham taxas de crescimento embutidas nas projeções de todo mundo muito altas, né? Então, com isso, o valor dessa companhia ele estava muito mais para frente, né? Então, quando o juro... Vamos Pode lá. falar. Você está dizendo que ali, antes da pandemia, no início da pandemia, os analistas estavam criando um cenário que o mundo seria completamente online, muitas entregas, a realidade se transformaria naquilo. Hoje, o que é que esse analista vê? Como é que vai ser o varejo de 2023, 2024, 2025? Eu acho que, assim, eu queria dar um passo atrás, né? Um dos pontos que eu acho que o mercado talvez tenha se animado, talvez um pouco além, e está tendo várias discussões, inclusive lá fora, é qual é o novo normal do e-commerce, né? Da penetração do digital no varejo, né? E aí, essa é uma pergunta que ninguém ainda sabe direito a resposta, né? A gente está vendo uma acomodação agora, existia muito uma expectativa, né? E quando você olha lá fora, existe ainda muito espaço para a gente aumentar a penetração digital no Brasil, né? Se você comparar com uma China, a gente consegue ainda duplicar, triplicar tranquilamente essa nossa penetração. Se você olha uns Estados Unidos, um Reino Unido, é duplicar, mas mesmo assim, muito espaço, né? Então, por isso, não foi nossa, foi do além, né, que as pessoas ficaram animadas, mas eu acho que talvez o caminho ele seja um pouco mais gradual
do que as pessoas estavam pondo na conta, né? Então, esse foi um ponto, e eu acho que o outro ponto que acabou que essa, entre aspas, animação não foi também por um acaso, é que o macro surpreendeu todo mundo, né? Assim, eu acho que ninguém trabalhava com o cenário inflacionário que a gente está vendo, né, globalmente. Ninguém, eu acho que era impossível prever um conflito Rússia-Ucrânia, né, que traz esse risco de inflação. Então, e aí, querendo ou não, Magalu e Via, principalmente, que foram as mais impactadas aqui, elas têm também um perfil muito forte de bens duráveis, que a gente chama, né? Que é basicamente a linha branca, né? Geladeira, fogão, enfim, micro-ondas, essas coisas, e também eletrônicos, né? Que aí entra TVs, celulares, que são produtos de ticket médio muito alto. E aí, o que isso quer dizer, né? Que eles são cíclicos, né? E aí, lembrando que a gente está falando da média da população brasileira, né? E aí, grande parte da nossa população são pessoas que não têm tanta renda, né, média. Então, naquele ponto dos juros que eu comentei, você falar de um juros em níveis de duplo dígito é zero trivial você comprar um bem durável nesse cenário. Ainda mais num cenário que também, um ponto que eu nem mencionei, mas tem um cenário de incerteza eleitoral, né? Assim, por mais que essa incerteza, eu acho que ela não é tão, eu acho que tão decisiva e determinante quanto em outras eleições. Por quê? Porque os dois candidatos hoje, né, que são os possíveis pelas pesquisas, como os dois finalistas, né, eles são conhecidos, então não tem a incerteza do desconhecido, mas ainda assim tem uma incerteza de como vai ser um mandato de qualquer um dos dois, né? Então, não é um cenário também que você fala, putz, já sei o que vai acontecer no que vem, né? Seja por um cenário global, por conta de Ucrânia, Rússia, inflação, China com lockdowns, etc. Seja por uma questão eleitoral, né? Quem vai ser nosso presidente no que vem? A gente não sabe hoje. E então também esse ponto impacta a decisão do consumo. E tem um outro ponto também, que querendo ou não, essa categoria de bens duráveis, ela foi muito favorecida pela pandemia, né? Eu acho que talvez mesmo não precisa nem ser para a população média, mas eu acho que talvez aqui já tenha pelo menos algumas pessoas que tenham consumido algum tipo de produto durante a pandemia. Por quê? Porque era um momento que favorecia, né? Tava todo mundo em casa, conviveu muito na sua casa, então talvez você tenha motivado a troca, como também vieram os auxílios, né, para dar uma renda, né, dar um colchão num cenário que ainda não estava num macro tão desafiador a ponto das pessoas falarem, não, vou poupar, vou me proteger, me blindar de uma crise, né? Então, também houve uma antecipação desse consumo. E esses tipos de produto não são produtos que você troca toda hora, né? Eles têm ciclos também que não são curtos, né? Você troca uma geladeira de 5 em 5 anos, ou se ela dá problema talvez antes, mas assim, não é uma coisa que você fala, pô, vou trocando que vem porque o modelo que lançou é melhor, né? Assim, não é uma coisa também com a maior frequência nesse sentido. Então, são tipos de consumo que dão para ser postergados. Então, você colocando tudo isso na conta, o que aconteceu? O que a gente fala, né? O fluxo de caixa das companhias, ele foi tanto a geração de resultado foi revisada para baixo, por uma questão de contexto macro e também dessa dinâmica do digital, que ela deu uma acomodada com a reabertura, porque os consumidores voltaram também para o meio físico, né? Quanto também pelo macro, e o denominador, né, que é a nossa taxa de desconto, ela aumentou, e ela aumentou muito, né, não foi pouco. Então, esses dois pontos, eles acabam prejudicando todas as ações de varejo e mais as de crescimento. Então, por isso que todo esse cenário acabou Deixa eu só te, trazendo esse viés tão negativo. deixa eu só te interromper um pouco, que aí você Não, falou vai. dessa questão da redução da expectativa de resultado que essas empresas vão ter. E voltando à questão dos juros que você trabalhou, essa elevação dos juros pegou as empresas de varejo de certa forma endividadas e também prejudicou o resultado delas com uma dívida mais alta, piorando o lucro. Como é que está essa questão do impacto dos juros no endividamento delas? Também é um ponto, né? Eu acho que principalmente aqui quem sofre mais é a Via, porque ela é a que tem uma posição de dívida líquida acima dos seus pares, né? Querendo ou não, a Magalu, Americanas, elas fizeram aumentos de capitais. A Magalu fez dois, né, durante a pandemia. A Americanas ela fez um, mas não usou tanto dinheiro quanto
levantou, então elas têm um colchão um pouquinho maior, né? E naturalmente, sim, o aumento de juros ele prejudica o resultado financeiro de qualquer companhia, a não ser as que estão caixa líquidas, né? Que é, por exemplo, o caso da Renner, que depois a gente pode falar um pouco dela. Então, sim, também teve essa dinâmica, Lucas, que é um desafio para não só para as de e-commerce, tá? Para qualquer uma que tenha dívida, eu acho que isso acaba pesando, né? E até, por exemplo, o próprio açaí é uma delas, né? Então, acho que não é um caso específico aqui desse segmento. E aí, até um outro ponto que eu lembrei que eu não comentei aqui no ponto de desafio para o resultado, é a questão da competição, né? Assim, era um ponto que a gente já vinha sinalizando muito, né, em relação à competição entre eles, mas também um competidor que começou a surgir, incomodar bastante, foi o Shopee, né? O Shopee, ele foi uma empresa que ela começou a investir muito no Brasil, ela é uma empresa enorme lá fora, né? A Sea Limited, ela é da Ásia, né, asiática, e aí ela tem muito dinheiro e ela está com um discurso muito focado no Brasil, como o Brasil sendo um claro vetor de crescimento para a estratégia da companhia. Então, isso trouxe até um risco adicional, né, de competição do que a gente esperava, e aí ela continua bastante vocal no Brasil. Ela, inclusive, fechou algumas operações em outros países para focar mais no Brasil. Então, também é um ponto que traz mais risco, tanto no 3P quanto no que a gente chama do custo de aquisição, que é do lado da rentabilidade. Para essa situação que você está descrevendo, né, e especificamente envolvendo Via Varejo, me parece um cenário muito propício para fusões, né? Ou seja, esses players locais, a gente está talvez diante de um cenário Sadia Perdigão, Itaú, Unibanco, grandes players se juntarem de forma até inusitada, eles estavam aí competindo entre si para competir com o resto do mundo, né? Shopee é mais um, mas você tinha as Amazon da vida, né? Mercado Livre chegando com tudo, e num cenário em que essas empresas captam dinheiro, por mais que esteja aumentando o juro, por mais que tenha inflação no resto do mundo, de uma forma muito diferente do que aqui no Brasil, né? Então, e a gente, antes até da gente começar, a gente tinha conversado, né, sobre se tinha zoom sobre insolvência de alguma empresa, ou dificuldade financeira e tal. Você acabou de falar um pouco sobre a estrutura, né, como é que está o caixa delas, principalmente Magalu aí, numa situação mais favorável. Mas isso não é para sempre, né? Ou seja, se essa dureza, né, esse cenário mais difícil perdurar, não vai ter muitas outras saídas, senão alguns desses grupos aí se juntarem, né? O que é que vocês acham disso? Ou tem conversa nesse sentido? Como é que anda essa situação? Eu acho assim, existem desafios de CAD, né, para alguns deles se juntarem. Por exemplo, uma Via e uma Magalu, eu acho que existem desafios de aprovação regulatória, né, por conta de market share. As outras, assim, sinceramente, a gente acha que não tem tanto espaço, assim, mesmo interesse delas se juntarem. Eu acho que num cenário de talvez estresse financeiro, o que vai ter que acontecer é ou recorrer a bancos ou recorrer ao mercado de capitais. Só que, naturalmente, o mercado de capitais ele vai pedir um desconto bastante relevante, né? Então, aqui eu acho que seria o cenário mais estressado. Então, eu, particularmente, assim, M&A entre elas, né, fusões, eu acho menos provável. Nunca vou dizer que é impossível, porque, né, nunca a gente sabe o que está acontecendo no backstage aqui, mas eu acho menos provável. Magalu e Via, especificamente, eu acho até desafiador do ponto de vista de aprovação regulatória, tá? Mas, assim, elas fazerem aquisições de outras empresas, aí eu acho que pode acabar sendo mais possível. O que eu acho que aí pode ser uma via do viés aquisitivo, de repente você vê um player financeiro comprando, por exemplo, uma Via, né? Assim, então, pô, de repente um fundo de private equity que venha com um viés de reestruturação. Mas assim, eu estou literalmente traçando possibilidades. Eu não escuto nada nesse sentido, tá? Então, é importante dizer, não é que eu estou falando que isso vai acontecer, eu não vejo nenhum indicativo, não escuto nada nessa direção, mas, na minha opinião, se fosse para acontecer alguma coisa, ou teria que ser alguma coisa em termos de acesso ou a bancos ou ao mercado de capitais, ou um player financeiro tomando essa iniciativa. E na perspectiva estratégica, ali, a gente deve ver um fechamento de lojas daqui para frente, um foco cada vez mais no digital, ou se mantém essa estrutura que está aí hoje? Não, na verdade, até as companhias têm estratégias de expansão de lojas também, né? Porque
assim, eu acho que para mim é muito evidente que o modelo multicanal é o modelo vencedor, né? Assim, no sentido. E aí, esse multicanal, ele pode ser uma loja, ele pode ser hubs logísticos, né? Como é o caso de Meli, por exemplo, Mercado Livre. Mas assim, o fato de ter as lojas, ele traz uma capilaridade tanto de entrega, quanto mesmo de captação de pedidos, né? Às vezes existe aquele clique e retire, você tem também os sellers usando as lojas como hubs de distribuição, então as companhias elas têm muito para elas que as lojas elas são um ativo relevante tanto para você atrair fluxo para o seu e-commerce, como também para você distribuir esse e-commerce, né? Então, a gente vê uma estratégia multicanal de fato, tanto de abertura de lojas quanto de foco no digital. Legal. Então, assim, eu acho que hoje a gente não teria nenhum papel do setor, tá? Eu acho que ainda existem desafios de curto prazo, tanto do âmbito macro, né, quanto do âmbito competitivo. Então, eu não recomendaria a compra de nenhuma delas. E aí, por fim, né, o consumo discricionário, que é o último bloco, que aí tem, na verdade, uma grande salada aqui, porque você tem vestuário, você tem calçado, você tem cosméticos, você tem, a gente coloca pet aqui também, coloca joias, a gente tem alta renda, média, baixa renda. O que a gente vê, né? Naturalmente, esse é um segmento que ele acaba sendo também mais exposto ao macro, né, do que varejo alimentar e farmacêutico, mas ele é menos exposto do que o e-commerce barra bens duráveis, por uma questão de ticket, né? Então, você está falando, às vezes, de uma roupa, um batom, uma ração de um pet, então são coisas que ou tem ticket médios menores, ou eventualmente tem perfis de consumo diferentes, né? Então, do lado da parte mais de moda, né? Então, roupa, calçado, joias. Hoje, o que a gente tem listado na bolsa tem uma parte de alta renda e uma parte de média e baixa renda. A gente, naturalmente, prefere a exposição à alta renda, porque, como eu comentei no início, a dinâmica é completamente distinta, né? Você está falando de uma classe A que basicamente poupou durante a pandemia, né? Porque não fez várias coisas que, na verdade, consomem dinheiro, ou seja, não viajou, não comeu fora, comer em casa é mais barato do que comer fora, mesmo na inflação, né? Você comer um hambúrguer ou fazer um hambúrguer em casa, a diferença é bem relevante. Deixou de fazer compra por impulso, porque não passeou, não comprou muito coisas de atividades, né, lazer, então, pô, não foi em show, não foi, enfim, em qualquer outras atividades, não gastou, às vezes, até com combustível, né, porque estava em casa, ou estava híbrido, então também poupou em termos de uso do seu carro. Então, assim, de modo geral, houve o que o time econômico chama de uma poupança circunstancial. E aí, com a volta, né, entre as normalidade aqui, essa classe, ela quer consumir, né? Então você vê que existia até uma demanda reprimida por alguns tipos de categoria. Então, por exemplo, calçados, né? O caso da Arezzo é um calçados sociais de salto atrelados a eventos, confraternizações. Então, isso existe uma demanda reprimida relevante. Então, a gente ainda vê uma dinâmica muito positiva de resultados para as companhias. Você está falando também que num cenário de juros mais altos, essas pessoas elas estão tendo até rendimentos melhores dos seus investimentos, das suas poupanças. Então, na verdade, até tem mais espaço para, entre aspas, você gastar, né? Então, a gente vê uma alta renda como o segmento preferido para se estar exposto. E aí, nesse sentido, a gente gosta de Arezzo e Grupo Soma. Aqui são dois perfis diferentes. Arezzo é um perfil mais defensivo, tá? Então, hoje, para mim, é o papel mais, entre aspas, seguro dentro de consumo discricionário para se estar, porque ela é totalmente exposta a uma classe mais alta, ela tem baixo risco de execução nas suas estratégias, e na nossa visão, calçados tem uma demanda ainda reprimida relevante, e o resultado também deve ser bom. Segundo tri, a gente teve Dia das Mães, a gente teve Dia dos Namorados, que favorecem tanto as marcas de calçados femininos também, como também a marca de vestuário masculino, que é a Reserva, né? Uma data importante para eles. Então, a gente acha que ainda tem uma dinâmica de resultado muito boa. E no Grupo Soma, a gente acha que existe uma simetria de valuation, principalmente por conta de Hering, né? Que foi uma aquisição controversa que eles fizeram. O mercado ainda tem dúvidas sobre a entrega dessa estratégia, porque o Grupo Soma é muito bom em executar vestuário feminino de alta renda, e o grupo e o Hering, ele acaba tendo um perfil mais amplo em termos de categorias, né, masculino, feminino, infantil, e também em termos de posicionamento de preço.
e é uma marca que ela tinha desafios de crescimento, né? Ela não crescia há alguns anos, ela era listada na bolsa, então é uma que que o mercado também está esperando entregar para pagar por isso, e a gente espera que isso seja destravado ao longo dos próximos 8, 12 meses, tá? Então, e a gente acha que hoje o valuation ele não reflete o valor de Hering. O digital para esse grupo é menos relevante, tem um impacto mais baixo, eles não se digitalizaram tanto quanto o eletroeletrônico, né? Sim, mas assim, o Grupo Soma ele tem um digital muito bom que na verdade o ajuda, tá? Então não tem uma perda no sentido de não foi totalmente compensado, mas eles são muito bons na estratégia multicanais. O Grupo Soma, inclusive, ele é uma referência no setor nesse sentido, mas a gente não vê não a dinâmica dessa normalização da penetração digital como um risco aqui para esse segmento. E aí eu acho que, na verdade, eu destacaria as altas rendas nesse segmento. A gente gosta de render também, mas eu acho que existem desafios por conta do macro, assim, que podem trazer algum tipo de volatilidade, mas a gente acha que é um papel bom olhando um horizonte mais longo, mas por ter uma exposição a uma classe um pouco mais baixa, uma classe B, pode ter algum tipo de risco para resultado por conta desse cenário macro que tem se provado mais desafiador do que a gente esperava. A E aí eu CA acho que ali, a CA ali quando a gente faz o relativo com o Renner, a eu CA tem prefiro. sofrido bastante, né? Eu acho o Renner melhor no relativo por alguns motivos. Primeiro, por execução, né? Track record de execução, querendo ou não, a Renner ela tem entregado com mais consistência e mais tempo aí a estratégia. Ela também tem um posicionamento de preço, um público-alvo um pouco mais alto do que a C&A, né? As três principais que são comparáveis Renner, Riachuelo e C&A, e a gente coloca que Renner é posicionado num posicionamento de preço um pouco mais alto, depois Riachuelo, depois C&A, então C&A a mais exposta a classes mais baixas. A C&A também tem um ponto que ela tinha ela tinha uma parceria, né, com o Bradesco na parte de serviços financeiros que ela foi descontinuada agora, então, querendo ou não, a gente entende que essa frente financeira ela é uma alavanca importante para demanda, principalmente em classes mais baixas, e como ela tinha uma parceria com um banco, um outro banco, né, esses bancos eles geralmente são mais conservadores nessa concessão de créditos, porque eles só tem quase que o risco, né, do consumidor, enquanto quando a varejista dá esse crédito, ela tem tanto risco, mas ela também tem o ganho na compra, né? Então, eles estão agora construindo a sua própria frente financeira com o C&A Pay, então ainda muito no início, enquanto a Renner ela tem a Realize que está bem mais evoluída, né, que é própria e que já, na verdade, tem sido construída há muito tempo, então isso também ajuda a companhia nessa alavanca de crescimento. E um último ponto na Renner é que ela teve também uma reavaliação para baixo do múltiplo, né, que a gente chama de de-rating, muito forte no ano passado, por conta da frustração do mercado em relação ao aumento de capital que ela fez e do não uso dos recursos, né? Que esperava-se que ela fizesse algumas aquisições e ela não fez nenhuma relevante, né? Muito pequenas. Hoje, na verdade, eu até falo que foi ruim, mas foi bom, né? Obviamente, quem era acionista foi ruim, mas hoje ela tem muito dinheiro, né? A dinâmica de juros, na verdade, a ajuda, porque ela é caixa líquida, né? E ela acabou não comprando ativos que talvez hoje valessem menos, né? Porque ela estava falando muito de comprar empresas digitais, como o caso da Dafit, que é um e-commerce, né? Então, eu acho que no fim ela poderia ter pago caro por esses ativos. Hoje, se ela quisesse comprar, eu acho que ela conseguiria comprar mais barato, né? Então, acho que no fim esse teve também um ponto de reavaliação aí do múltiplo para baixo. Mas a gente ainda prefere Renner porque eu acho que essa dinâmica macro ela é um desafio maior para C&A versus Renner. Estão falando aqui no grupo de Natura e da queda Natu- de varejo hoje. Tá, pode seguir. Não, então primeiro eu vou falar de queda de Via Varejo, não teve nenhum fato novo, tá? Se você olhar, por exemplo, o Enjoei caiu 10, a Via ela até tinha tido uma dinâmica até outperformado os seus pares, eu acho que no início do mês. Eu acabo acompanhando alguns canais aí de Instagram de varejo, eu vi dessas pessoas que têm muitos seguidores, né, que fala bastante de mercado, falando que existia um player estratégico comprando Via, até a gente teve alguns questionamentos se era um bom ponto de entrada de Via por conta disso. Eu acho que isso pode ter ocasionado algum tipo de movimento meio
sem fundamento claro, né, para o papel, e aí eu acho que talvez isso esteja sendo devolvido, né, então eu acho que não teve nenhum grande notícia nova, na nossa opinião, tá, e não vimos nada novo, e aí se você olhar no mês, na verdade ela meio que chegou próxima aos outros players, né, Magalu tá caindo 30, ela agora tá caindo 27, então acho que foi muito mais esse catch-up, tá, que ela tinha meio que destoado um pouco no início do mês. E aí em relação à Natura, a gente acha que hoje o papel ele já refletiu, acho que um cenário mais estressado, mas e aí assim, a gente gosta, assim, o que para a gente, para a Natura ter valor, a gente tem que acreditar que a integração da Avon vai dar certo. A gente particularmente acredita. A gente acha que existem muitas alavancas positivas, eu acho que existe espaço para uma marca de beleza posicionada num nível de preço abaixo da Natura, né? E até o cenário macro, ele até, de certa forma, ajuda isso, né? Naquela questão do downtrade, acaba sendo uma outra opção de produto. O que eu acho que é um desafio é a questão da mudança da percepção do consumidor em relação à marca, né? A gente acabou virando consultora, né? Tanto de Natura quanto de Boticário, quanto de Avon, até para a gente tentar acompanhar um pouquinho melhor essa transformação. E assim, é evidente o quanto que o produto melhorou na Avon, mas ele só é evidente uma vez que você olha, né? E você prova. Então, eu acho que esse é um desafio que eles têm, que vai tomar algum tempo, mas eu acho que o principal desafio é macro, né? Querendo ou não, maquiagem não é um produto que você prioriza no momento que você está sem renda, né? Eu acho que dá para ser cortado. Você também está vendo uma inflação de custos muito forte, né? Por conta principalmente ali de Rússia e Ucrânia. Existe um desafio de Rússia e Ucrânia em resultado, porque eles têm operações lá, né? Então, a gente espera que o segundo trimestre ele ainda tenha uma dinâmica negativa em termos de resultado. Mas dito isso, a gente espera que a partir do terceiro tri a gente já tenha uma dinâmica que a gente consiga ver alguns frutos positivos dessa integração da Avon. Mas eu coloco aqui Natura também como um papel que deve ter alguma volatilidade de curto prazo e deveria ter um ângulo um pouco mais longo prazista, tá? Mas assim, no fim do dia, hoje varejo, ele acaba sendo um setor que tem que ter estômago para se ter, né? Porque eu acho que o curto prazo ele é muito ruim, né? E isso acaba pesando muito nos papéis, mas uma vez que isso reverta, eu acho que existem muitas oportunidades no segmento. E aí a pergunta do Francisco, quando que vai É. reverter? Não, não é nem quando. Não, e qual é o teto dessa reversão? Porque, por exemplo, tem papéis caindo 80%, 90%, né? Vamos pensar, um cenário bem mediano, a inflação voltando aí para os seus 5, 6, 7, 8 que seja, juros baixando de 2 dígitos, né? Ou seja, uma coisa mais amena, uma coisa que a gente meio que acostumou aí nos últimos anos. Beleza, vamos pensar desses papéis voltarem para os 100%, talvez seja um sonho ou algo muito distante, né? Algo que demore muitos anos para isso acontecer. Mas, assim, esse estômago que a gente precisa ter, ele será recompensado em que magnitude? O que é que estamos de olho? Que potencial de crescimento a gente pode ter, né, no setor? Óbvio, eu não vou pedir para cravar percentuais, não é nada nesse sentido, porque isso é impossível. Mas, assim, a gente volta para que patamar? Ou seja, estávamos numa euforia mesmo e aquela euforia só volta num cenário de novo de sonhos e a gente, né, o que a gente pode vislumbrar é algo ali, metade do caminho. Como é que vocês enxergam isso? É difícil de responder isso de uma forma única para todos os segmentos Imagino, do sim, sim. varejo, né? Porque, por exemplo, É, existem papéis que eu acho que faz sentido talvez pensar em patamares que já foram atingidos, por exemplo, assim, um açaí, eu acho que tem espaço para ter uma volta importante. Magalu, ali, a parte de e-commerce eu acho que é mais difícil de voltar para os a patamares queda de foi pandemia. muito Era um forte. É, cenário muito favorável em vários sentidos, né? Você tinha a pandemia, que, que esperamos, né, nunca mais é. aconteça, né? Então, que digitalizou todo mundo, entre aspas, a forceps, né? Então, aquilo realmente foi uma conjuntura que, de novo, eu espero, não pelas empresas, mas por nós, que nunca mais aconteça, né? Então, eu acho que é difícil de pensar que volta para os patamares do passado, de 2020, assim, né? Esse segmento. Mas existem outros papéis que eu acho que tem espaço, sim, para até ultrapassar eventualmente históricos, até porque tiveram
papéis que, na verdade, caíram muito durante 2020 e 2021, né? Então, porque sofreram com a pandemia, né? Então, eu acho que existem potenciais diferentes, papel a papel, mas, assim, uma coisa que eu falo, assim, a questão do estômago, eu acho que também talvez vale esperar um pouco, talvez não seja a hora de você ter tanta Ah, exposição ao varejo. Eu acho que um momento que talvez possa ser um ponto de entrada interessante, mas assim, é algo que a gente tem que ir acompanhando, né? Porque querendo ou não, é muito vivo tudo que a gente tem visto. Mas talvez seja ali final do ano, né? Que aí a gente já vai ter uma visibilidade de quem vai ser nosso presidente, né? Querendo ou não, acho que isso é um ponto importante para a gente já ter um pouco de cenário de 23, 24, 25, porque a gente vai saber qual que é o programa econômico, quem que vai ser nosso ministro da Economia, enfim, isso acho que é um ponto importante para a gente traçar os resultados dessas companhias. A gente talvez possa ver como que vai esperamos se tendo esse desfecho desse conflito na Rússia ou não. Também é um ponto que a gente precisa monitorar, porque aí isso é um ponto importante para a dinâmica de inflação, né? E aí também existe uma sazonalidade, a gente vai tendo uma base de comparação mais, vamos dizer, normalizada, né? Querendo ou não, a gente ainda tem uma base muito difícil nesse primeiro semestre de comparação, porque o primeiro semestre do ano passado, por exemplo, para e-commerce ainda estava muito bom, né? E aí a gente vai tendo um essa é segundo outra semestre agora questão. mais fácil. Então a gente É, vai vendo uma base um pouco mais, talvez, normalizada, sem tanto efeito de pandemia, que a gente sempre olha 2019, enfim. Então acho que a gente também vai tendo talvez um cenário mais fácil de ler, né? Então, eu acho que é até uma coisa que a gente vai vendo. a gente começar a somar muitos trimestres extremamente negativos, extremamente pressionados, aí vem um trimestrezinho razoável, vai haver aquela perspectiva, opa, daqui a gente melhora, realmente. Só que, aparentemente, pelo menos em alguns setores, o que a gente está diante é que o 10 anos em um vai ser agora um ano em 10, né? Ou Sim. seja, é uma recuperação talvez em L, aquela recuperação extremamente lenta, L de lenta, porque ela é, né? Cai rápido, mas recupera lento em alguns setores. E dependendo realmente de inovação de coisas que não está no radar de forma alguma, né? As próprias dificuldades que a gente tem hoje pode se tornar vantagens futuras, né? A desglobalização é parte disso, né? A gente ter cada vez mais necessidade de estar produzindo e consumindo mais próximo, não depender de cadeias internacionais, né? Pode ser um atrativo. O Brasil está descolado em termos de câmbio para o resto do mundo, nossa moeda ficou muito barata, né? Então, produzir coisas no Brasil vai começar até a ser economicamente viável, né? Em alguns aspectos, em alguns setores. E toda essa situação de depender de fornecedores ficou colocada agora em xeque, né? Agora, pelo que você está descrevendo, pela visão aí que a XP está projetando, a gente tem vamos dizer, Porto Seguro seria um nome muito bonito, mas aí uma área em que a gente consegue fazer alocações vislumbrando uma coisa mais sólida, uma coisa mais ali palpável, nos setores mais resilientes, né? Você tem um setor ali mais de alta renda também caminhando numa outra dinâmica construtiva, né? Obviamente, sofrendo a crise do macro, mas internamente caminhando, né? E o meio caminho aqui, quem depende um pouco de tudo, aí com muita dificuldade, né? Porque ninguém vai fazer despesas Porque eu fora de tento também conta. equalizar aí para vocês, porque querendo ou não, assim, dinâmica de resultados, ela acaba impactando muito performance de papel, né? Então, por mais que às vezes esteja já na expectativa de alguns investidores, eu vou dar um exemplo de Pets. Pets, o resultado do primeiro trimestre foi completamente em linha com a expectativa, não teve nenhuma surpresa negativa, o papel desmoronou. Né? Então, às vezes, seja por alguma dinâmica que já era esperada, mas de fato foi entregue, os papéis eles podem acabar sofrendo. Então, por isso, assim, papéis que a gente gosta e que eu acho que tem resiliência tanto de resultado de curto prazo quanto de médio prazo, Açaí, Arezo, que são os dois papéis que hoje estão na top 10, né, que a gente coloca de varejo especificamente. A gente também gosta de Renner, está na nossa carteira ESG, e Grupo Soma está na nossa carteira small caps, né? Então elas acabam sendo, na nossa visão, talvez papéis que tenham essa combinação de um curto prazo que talvez não tenha tanto desafio, né, em termos de resultado, e também que a gente gosta muito da tese estrutural. Mas tem outros papéis que a gente gosta da tese estrutural, que a gente vê valor, mas que aí a gente talvez precise do macro ajudando um pouquinho mais, ou
ainda tem um resultado curto prazo impactado e que já deve começar a reverter mais para talvez segundo semestre, que é, por exemplo, o caso de uma Natura, que a gente acha que tem um pouco essa dinâmica. A gente também acha que é interessante uma Pets, também eu acho que também vai ter que mostrar para o mercado que ela vai conseguir entregar o que ela está prometendo, mas eu acho que o valuation também acaba sendo um ponto que pesa, né? Então, é uma combinação, né? Mas, de fato, eu acho que o macro, ele é um ponto, um trigger importante para esse setor, né? Uma vez que a gente começar a ver, talvez, a estabilização do ciclo de juros e talvez começarmos a falar sobre a reversão dele, eu acho que esse é um ponto muito relevante para o nosso setor. É o ponto a ficar atento. Chico, é que a gente está no nosso horário, tá? Beleza. Bom, foi excelente o bate-papo. Eu queria só lembrar você o seguinte, Chico, quando você falou que o papel cai 80%, quando o papel cai 80%, ele ainda tem mais 100% para cair, né? É lógico. Volta a ter 100%. Deixa só Daniela fazer as últimas palavras dela para a gente finalizar e agradecer o pessoal. Eu acho que, enfim, tô super prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição se tiverem outras dúvidas. Enfim, obrigada aí pelo bate-papo, Lucas e Francisco. Espero que eu tenha ajudado aí todos aí nos seus investimentos, nas carteiras de vocês. Valeu, adorei, Daniela, agradeço demais, agradeço a todos os presentes. Muito obrigado, a RGC, mais uma vez, estar com a gente aqui fazendo esse trabalho. Chico, as últimas palavras estão contigo. Obrigado a todos. É isso, bem esclarecedor, e é bom, interessante, acho que ter aberto, né, que varejo não é tudo igual, não caminha tudo junto, temos microsetores, óbvio, isso é meio óbvio, mas como a dinâmica afeta eles de forma completamente distinta, né? E é isso que o investidor na ponta, no dia a dia, tem que ter noção, né? E de que investimento não é investimento em renda variável, ele é variável, né? Ele não é renda fixa turbinada, né? Então não adianta, a gente olha os números da empresa, dividend yield, de todos aqueles fundamentos e acha que, né, a coisa vai ser uma vida mansa, não. É uma montanha russa, mas é para isso que a gente está aqui no dia a dia, né? Já há décadas, né, Lucas e meus colegas aqui e alguns clientes aqui que estamos nessa batalha, sempre querendo conhecer e aprender mais. Muito obrigado, tá? Imagina. Um prazer estar com todos. Até. Obrigado, Boa pessoal. noite, Obrigado, pessoal. Daniela. Falou, Boa tchau, noite. tchau. Muito obrigado.